Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz. Olá, querido povo de Deus, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É sempre uma alegria, com o coração aberto, que a gente faz o estudo bíblico, acreditando que o pilar da palavra, bem presente nas diretrizes da CNBB por esses 4 anos, nos convoca ainda mais a gente dedicar atenção, zelo e amor, proximidade, diálogo com a palavra. Nunca vamos saber tudo, mas também não podemos nos acomodar a ponto de permitir que a gente não saiba um pouco mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos dê um bom encontro virtual, mas procure, quem puder anotar alguma coisa, qualquer palavra ou algo que for novo para você, com certeza acrescentará na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos sempre a esse esforço, essa tentativa da gente fazer uma introdução bíblica. Geralmente a gente tem feito bastante uma introdução sobre o Antigo Testamento, porque muitas vezes termina sendo uma parte que a gente não tem tanta familiaridade. Mas o pecado pode ser grave também se a gente não tiver um acesso à realidade social do tempo de Jesus, principalmente para a gente entender algumas coisas, algumas colocações, as opções de Jesus, compreender
a realidade daquele tempo. Por isso que a gente vai fazer uma sequência de colocações aqui. O material também é do Centro Bíblico e a gente vai atualizando de acordo com a nossa realidade também. Assim, vamos lá. Uma introdução ao Novo Testamento. O Novo Testamento, sabendo, lembrando, sempre fazendo a memória, que ele é composto de 27 livros. Esses 27 livros foram escritos em gregos. Se o Antigo Testamento levou 1000 anos, o Novo Testamento, mais ou menos, um pouco mais de 100 anos, já estava concluído. Lembrar que ele começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, pelo ano 85. Depois vem as cartas paulinas. Certamente você deve lembrar alguma dessas cartas. Escreva aí alguma carta que você lembra. Então, carta de São Paulo aos Romanos, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Coríntios. Depois vem outras cartas chamadas cartas pastorais ou cartas universais, dedicada até com o nome de outros apóstolos. E vai concluir com o livro do Apocalipse de São João. Todos os domingos e em todas as celebrações, a gente lê algum dos evangelhos. Por isso é importante saber também qual foi o primeiro evangelho a ser escrito. Foi o evangelho de Marcos, mais ou menos pelo ano 70. Aí o contexto a gente deve lembrar da Guerra Judaica. 15 anos depois, foram escritos os evangelhos de Mateus e Lucas. E só bem mais tarde, mais de 30 anos depois, é que foi escrito o Evangelho de João. Esses primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, são chamados evangelhos sinóticos, evangelhos que têm alguma semelhança a mais entre si. Depois o Evangelho de João, dado que foi escrito um pouco mais tarde, então o contexto muda um pouco e por isso as terminologias, os termos, a realidade também. O que é mais importante a gente dizer de início sobre o Novo Testamento? É sempre importante ter presente a realidade do tempo de Jesus. Os dados que a gente vai colocar aqui, pode ser que alguém diga, nossa, isso não nos interessa. Gente, nós estamos em um estudo. Não é uma pregação bíblica, pelo amor de Deus. Uma pregação se faz durante o encontro, sei lá, pode até fazer, de repente, uma live sobre uma pregação, coisa assim, mas aqui uma oportunidade de estudo. Estudo significa ter acesso àquilo que normalmente você não conhece e que você precisa conhecer. Ninguém nasceu sabendo que 2 mais 2 é 4. Precisou alguém dizer. E assim, do português e do tudo quanto a gente sabe. Então, também sobre a Bíblia. Os dados que a gente coloca aqui, a gente no dia a dia não vai lembrar de todos. Mas alguma coisa, pelo menos, nos ajuda a compreender e ter uma chave de leitura da Bíblia. Por isso, vamos lá investir aqui no nosso tempo dentro do nosso horário. Como funcionava a sociedade no tempo de Jesus e a sua proposta? Veja o que vamos estudar, o que está previsto aqui. Como vivia o povo no tempo de Jesus, quem mandava no povo e no país de Jesus, porque havia tantos pobres, como era a religião daquele tempo, e Jesus o que fez e ensinou. Então, essa primeira parte são dados e informações gerais. O mar Mediterrâneo, a Palestina, ali nós temos a Palestina. Jesus não caiu do céu, assim como a Bíblia não caiu do céu, vindo de outro planeta. Acreditamos que ele veio de Deus, sim, mandado pelo Pai. Esta é a Palestina vista do alto pelo satélite. É a terra onde ele nasceu, cresceu e viveu
em uma certa época da história. Terra de Canaã, terra de Israel, terra prometida, terra santa, Palestina, são os vários nomes que essa mesma região recebeu. Então guarde, terra de Canaã, terra de Israel, terra prometida, terra santa, Palestina. É a mesma terra onde viveu Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantos profetas. Esta terra tem vários nomes, portanto. Aqui nós temos o mapa mundo, né, que nos ajuda também a nos localizar, para a gente ter uma ideia de onde está a Palestina, Europa, a África e o nosso país aqui. Mesmo assim, muita gente já foi até a Palestina visitar a Terra Prometida, a Terra Santa, visitar Israel. Algumas potências daquele período histórico que antecede Jesus e até Jesus. Como, por exemplo, nós temos em primeiro lugar o Egito, que sempre foi uma potência muito grande. Depois a gente tem o Império Assírio, o Império Babilônio e a Pérsia. E a Grécia, que é o último império que vem antes do Império Romano. Na época de Jesus, a Palestina era um corredor quase obrigatório por onde passavam as grandes vias de transporte entre o Ocidente e o Oriente. Significa, se esse era praticamente o único caminho, então essa região era muito disputada. Depois nós temos aí outros impérios, como o Império Egípcio, olha aí o tamanho do mapa para a gente ter ideia, o Império Assírio, o Império Babilônio, o Império Persa, o Império Grego e depois o Império Romano. Como é que vai se dando essa sucessão de império? À medida em que um país vai crescendo, vai fortalecendo o seu exército e, claro, ele vai dominar a região e impor ali a sua política e passa a dominar. Ainda hoje é assim, infelizmente. O Império Egípcio, desde 1300 antes de Cristo, né, ter presente um pouco esta realidade, porque ela é muito importante para a gente compreender também outros dados da história bíblica. O Império Assírio, 650 a.C., significa bem mais tarde. Se 1300 a.C., já o Egito mandava nessa região, então dá para a gente compreender que 1250, quando aconteceu o Êxodo, era lá justamente o Egito, a grande potência que escravizava as pessoas. Deus libertou esse povo até chegar à terra de Canaã, mais ou menos pelo 1200. Depois, no ano 1000, o povo passou a adotar, abandonou o sistema tribal que eles viveram como experiência por 200 anos, do ano 1210 até o ano 1000. E ali não tinha exército, não tinha imposto, não tinha rei, não tinha nem sacerdote. As celebrações eram feitas pelos pais e família. E o sistema era o da solidariedade e da fraternidade, até mesmo de troca. Eu tenho a farinha, você tem aquilo. Então havia essas trocas, essa mútua ajuda, porque quais eram as leis? Segundo o que a gente leu outro dia, estudou, no livro do Deuteronômio, não pode ter pobre. Se não pode ter o pobre na comunidade, no sentido de alguém que venha passar extrema necessidade, pois então foi criada as leis de amparo à viúva, a lei de amparo ao órfão, ao estrangeiro, e assim poder fazer com que todos pudessem ter o básico necessário para a sobrevivência. Depois veio a monarquia, Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, a monarquia se dividiu, e à medida em que a monarquia se dividiu, enfraqueceu o poder da região. O que é que vai acontecer? Então, vai chegar os impérios com esta força de exército e vai dominar. Então, nós temos aqui, por exemplo, 650 a.C., é o Império Assírio que vai dominar a região.
Depois o Império Babilônio, mais ou menos pelo ano 600, que vai ser muito forte nesta região. O Império Persa, 450, e aqui já é quando o povo volta do exílio da Babilônia, porque no Império Babilônio foi que o povo foi levado para o exílio. Agora, já no Império Persa, o povo está voltando. Depois a gente vai ter o Império Grego. E aí, acredito que todo mundo que estudou um pouco sabe da figura, né, de Alexandre Magno, o Grande, e quanto esse império impôs a sua cultura. Foi aqui que entrou a ideia de senhor, de escravo, de compra, de venda. E isso foi muito difícil, essa cultura grega, porque, imagina, o povo de Israel tinha a compreensão que a terra não poderia ser vendida, era outra cultura. E ainda hoje a sociedade moderna com certeza sofre as influências do Império Grego. O sistema que foi imposto nessa época, de alguma forma, é o sistema que ainda hoje nós temos, com a influência até da filosofia e do comércio. Tanto que depois vai vir o Império Romano. E o Império Romano, forte pela sua crueldade, foi um dos impérios mais cruéis, que matava, crucificava, e depois que crucificava todos que eles matavam em uma cidade, convocava, reunia os que ficavam vivos e fazia tipo uma procissão para que todos olhassem os crucificados. Então, é um império muito sanguinário, muito cruel. Mas no sentido de cultura, a cultura é a mesma do Império Grego. E, claro que eles vão dar continuidade, porque foi também um pensamento que deu certo para eles, né? Soldados, por esse motivo, a Palestina sempre foi envolvida nas grandes guerras e o povo tinha que sustentar e financiar estes combates. A terra de Jesus foi e é até hoje uma terra muito disputada. E as razões sempre econômicas, claro. A Palestina não era muito grande. É uma faixa de terra com área de 20 mil quilômetros quadrados, com 240 quilômetros de comprimento e máximo de 85 quilômetros de largura. Corresponderia aproximadamente à área do estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Então, é valiosa realmente esta região para ser um espaço ainda hoje de grande disputa, guerras e, ao mesmo tempo, um espaço sagrado, apesar do contexto que a gente tem hoje. Palestina era dividida em 5 estados, mas 3 são mais importantes. Aí nós vamos ter ali a Samaria, a Galileia, a Judéia, que está bem localizada aí também no mapa. Por exemplo, ao norte, a Galileia, região sob dominação de Herodes Antipas, cuja residência ficava em Tiberíades. Aqui tem o mar da Galileia, chamado também Lago de Tiberíades. José, Maria e Jesus moravam em uma vila pequena chamada Nazaré. Assim era também Galileu. No centro ficava o estado de Samaria e seus moradores. Eram chamados samaritanos. A capital era Samaria, mas a cidade mais importante era Cesareia Marítima, onde Pilatos residia com 3.000 soldados, que levava o nome de legião. Importante ter isso presente, esses dados, para a gente ter noção de algumas realidades que são narradas no Evangelho e que isso nos ajuda a ter uma compreensão. Ali nós temos, por exemplo, nesta cidade, o encontro de Jesus com a samaritana. A outra região é a região onde está a grande capital, Judéia. No sul ficava o estado da Judéia. Jerusalém era a capital e a cidade mais importante. Se tornou
Isso principalmente há 500 anos atrás, depois da queda de Samaria, em 722. Então, o povo foi se aproximando mais da capital e ali, com a política de centralização, seja de Ezequias, de Josias e dos governos futuros, Jerusalém se tornou o centro para muita coisa, inclusive ou principalmente da fé judaica, e como isso se tornava um serviço ao império, principalmente pela arrecadação de impostos, dos sacrifícios e tudo mais. Então não tenha dúvida que Jerusalém se tornou de fato a grande capital. Então, quando você pensar Palestina, nesse contexto, vamos pensar Samaria, Galileia e Judéia. Ou então, Galileia, Samaria no meio e Judéia. Foi em Jerusalém que Jesus foi condenado à morte e crucificado aos 33 anos. Toda criança deve saber isso, e a gente deve estar também repassando essa catequese. Na Palestina, terra de Jesus, predominava a agricultura. No norte, onde Jesus morava e passou a maior parte de sua vida, e onde a terra era mais verdejante, produzia-se cevada, azeitona, uvas, trigo, frutas, legumes, vinho, porque era uma terra mais de planície. A Galileia é uma terra muito plana e fértil. A maioria da terra fértil pertencia a quem? A quem dominava, a Herodes e sua família. Estas cidades, por exemplo, que recebem esse nome, Herodíades ou nomes assim, é porque à medida em que ia vencendo as guerras, colocava o nome da família, o nome dos generais de quem ia conquistando. O lago Tiberíades, vem de Tibério, significa o imperador, é o maior lago de água doce de Israel. Também é conhecido como o Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, Lago de Quinerete ou Mar da Galileia. Então, não é que seja o mar normal, né? Mas ali como que um braço do mar, poderíamos dizer assim. O lago mede pouco mais de 21 quilômetros de norte a sul e tem apenas 43 metros de profundidade. Então aqui a gente tem uma pequena referência desse lago que também vai receber vários nomes, mas é o mesmo lago ou o mesmo mar. Neste grande lago, a pesca era muito comum e por isso existiam associações de barco para a pesca. Pedro e André, por exemplo, faziam parte de uma delas. Foi junto a este lago que Jesus chamou algum de seus apóstolos. Ou seja, Jesus se aproximou dessa realidade, viu, sentiu, ei, vocês aí, venham cá, vinde e segui-me. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Na Judéia, a outra região no sul, as terras eram um pouco férteis. Era muito mais montanhosa, então não vai dar para produzir as mesmas coisas que se produz na planície. Então vai se desenvolver o quê? A pecuária. Criava-se gado, camelo, ovelhas, cabras. No seu ensinamento, Jesus usou muito a ovelha como exemplo, assim como a parábola do bom pastor, a ovelha perdida e outras. Como vai muitas vezes usar a imagem da semente, do fermento, elementos próprios da natureza, mas da sua realidade daquele tempo. Nas cidades, como as aldeias, havia muito trabalho de artesanato, que se destacava, por exemplo, jarros, pratos, tecidos, roupas, perfumes, couro e até artigos de luxo. Tudo era feito manualmente. Tinha também profissões como carpinteiros, operários de pedreiros, tecelão. José, o pai de Jesus, era um simples carpinteiro. E sem dúvida nenhuma, Jesus aprendeu com ele esta profissão porque era passada de pai para filhos. No tempo das colheitas, eram utilizados muitos camponeses, assim como para
espremer uvas, azeitonas e para trabalhar nos celeiros. Para o trabalho na terra era o arado, o martelo, o machado, né? Não tinha a indústria que a gente tem hoje. Além disso, existiam também pequenas indústrias de fundo de quintal, como forjas de ferro. Estes trabalhavam por conta própria. Eram todos chamados de artesãos. Havia também trabalhadores de construção da área civil. E é admirável porque imagine quantas coisas extraordinárias, grandiosas, foram construídas ainda em tempos tão remotos. Mas à custa de quê? Escravos. Não tinha a tecnologia que tem hoje, por isso escravo nunca se mandou, sempre foi mandado. Nesta construção grandiosa, aqui, por exemplo, restauração do Templo de Jerusalém, porque o templo foi destruído várias vezes. Então, nesta construção grandiosa, trabalhavam canteiros, carpinteiros, artífices em ouro, prata e bronze, etc. No começo da construção do templo, foram contratados 10.000 trabalhadores. Imagine como é que esses trabalhadores eram pagos, ou se tinha mesmo um salário estipulado para eles. Na maioria das vezes, escravos, às vezes até para pagar uma dívida. Viajantes e feira nas aldeias se trocavam um produto por outro para evitar as taxas. A aldeia é o contrário do projeto da cidade. Uma coisa é a cidade, outra coisa é o projeto das aldeias no interior. Na cidade era diferente. Existiam feiras livres, vendas, mascate, pequenos lojistas. Nas grandes cidades, principalmente, na Galiléia, se desenvolvia um certo comércio internacional. Onde era que o comércio internacional estava mais próximo? Onde havia portos, onde podia ter embarcações, porque ali circulava o comércio internacional. As moedas. Então, na Palestina tinha o ciclo, Roma, o denário, na Grécia, a dracma, e na Fenícia, a mina. Então, imagine todas essas moedas, quando, com a política de centralização, elas não valiam se elas valia no sentido que, chegando na Palestina, tinha que ser trocada pela moeda local. Mas o templo também desenvolveu a sua moeda. Então, porque para oferecer um sacrifício, o que eu tinha era impuro. Eu tinha que trocar ou comprar o sacrifício do templo. Toda uma máquina de exploração da época. O denário, a moeda de Roma, tinha muito valor. Claro, você está mandando. Tinha um valor de um dia de trabalho e trazia a imagem de César, o imperador. Jesus não vai fazer aquela pergunta por acaso. E quem é essa imagem? Por isso, os judeus, fiéis à lei, não podiam usar esta moeda. Era uma dessas moedas que os discípulos dos fariseus traziam no bolso quando perguntaram a Jesus se devia ou não pagar o imposto a César. O transporte dos produtos também não era fácil, era muito difícil. No deserto era feito com camelo, no mar da Galiléia usava-se os barcos e remo ou a vela, e para as montanhas usava-se o jumento. As regiões eram montanhosas. As estradas eram ruins e pouco seguras, porque havia ali os saques, os assaltos, né? Apesar disso, havia um comércio intenso. Evitava-se viajar sozinhos. As caravanas ofereciam mais segurança contra agressões de bandidos de toda espécie. Quando Maria e José perderam Jesus, estavam numa dessas caravanas, por exemplo, que era a ocasião da Páscoa, quando juntava mais gente. Um dos grandes centros comerciais era Tiberíades, na Galiléia, perto de Nazaré.
aqui tinha o palácio de Herodes Antipas. Ele construiu esta cidade e, para agradar o imperador de Roma, Tibério, chamou a cidade de Tiberíades. Era uma região de estradas e rotas de caravanas comerciais. Era o centro de consumo e artesanato de luxo. Sem dúvida, aqui a gente tem um pouco a imagem mais geral de Jerusalém na sua época. Sem dúvida nenhuma, o maior centro de atividades comerciais era Jerusalém. Aqui vemos Jerusalém na época do Novo Testamento. Vemos também alguns dos principais lugares onde aconteceram fatos importantes na vida de Jesus. Então ali nós temos, por exemplo, Vale do Enom, Palácio de Herodes, Piscina de Siloé, Vale do Cedron, o templo está lá todo murado, Fortaleza Antônia, Piscina de Betsaida, onde lá também tem aquele que recebeu a cura, o Getsemane, pouco uma visão, né, para quem já tem alguma cultura bíblica, certamente compreende mais um pouco o que nós estamos vendo nesse momento. Jerusalém era uma cidade com mais ou menos 30 mil habitantes e muito mal situada. Estava numa região árida, sem vias de comunicação, com 800 metros acima do nível do mar, com falta d'água e falta de matéria-prima, mas era o centro mais importante para a formação religiosa dos judeus. Então, onde tem o centro, com certeza ali há manipulação também. Logo fora dos muros da cidade de Jerusalém, tinha um cemitério. Muita gente se estabelecia em Jerusalém a fim de morrer naquele lugar considerado santo e ia para lá para ser enterrado. Ali se realizaram a ressurreição e juízo final segundo os judeus. É aqui que vai nascer um pouco aquela ideia do chamado Campo Santo. Jesus é a sociedade do seu tempo, as raízes da pobreza, por exemplo, os pobres. Na época de Jesus existia muita miséria, doenças e marginalização. Em nenhum outro lugar da Bíblia se fala tanto de pobres e marginalizados como nos evangelhos, os 4 evangelhos. A situação era muito tensa, difícil. Quem está por detrás desta miséria toda é o Império Romano. Isso nessa época, começou em 63 a.C., com a sua maneira de explorar o povo da Palestina, principalmente através dos impostos fiscais. A Palestina tinha o maior número de impostos fiscais para controlar. Isto implica o recenseamento que o imperador César Augusto fez para poder cobrar os impostos de todos. Porque aí ele ia saber quantas pessoas haviam, quantas crianças estavam nascendo, e a partir dali controlar. Chamava parte de um plano chamado Pax Romana. Impostos romanos, templo. Os impostos eram muito pesados. O povo tinha que pagar impostos para os romanos e impostos para o templo, imagine. Porque o imposto civil e o imposto religioso. Os impostos somavam mais que a metade da riqueza produzida pelo agricultor, pelos camponeses, artesãos e comerciantes da Palestina, do cidadão comum. Mas pessoas, nesse sentido, eram escravizadas também. Os poderosos. Para conseguir isso, os romanos tinham como seus aliados o próprio governo da Palestina. Seu representante, Pôncio Pilatos, na Samaria e na Judéia, o sumo sacerdote, chefe do Sinédrio, que era o governo de 72 sacerdotes,
que governavam o templo. Então, mas o imperador é que mandava neles. E Herodes Antipas da Galileia. Estes cooperavam na exploração dos camponeses e artesãos. Quer dizer, uma organização muito grande. Repetir para que a gente possa... Estou indo um pouco rápido porque são mais informações. Importante a gente pelo menos saber que elas existem, né? Pilatos, sacerdote, Herodes. Para conseguir isso, os romanos tinham como seus aliados o governo da Palestina. Isso nos ajuda a entender o que está escrito em João 18 e 19, no julgamento de Jesus. Seu representante, Pôncio Pilatos, na Samaria e na Judéia. O sumo sacerdote chefe do Sinédrio e Herodes Antipas na Galileia, a região de Jesus. Estes cooperavam na exploração dos camponeses e artesãos. Imposto pago aos romanos. Colheita dos que trabalhavam com a lavoura, 25%. Depois tinha que pagar o pedágio, 10%. 11% da amona. Total, 46% só de impostos. Veja os impostos pagos aos romanos: 25% das colheitas, 10% de pedágio e alfândega, 11% da amona, chamada também de corveia, que servia para alimentar as tropas do exército romano. Uma parte do pedágio e alfândega era destinada ao Estado judaico. O total do imposto aos romanos era mais ou menos de 46% de tudo que era produzido. E isso aqui não tinha conversa não. Chegava uma família, não tinha o imposto, levava o que a família tivesse lá. E se não tivesse nada, levava o dono da casa. Para o templo, era oferecido mais ou menos 14% da renda familiar. Constava do seguinte: as primícias, que são, digamos que, os primeiros frutos que você produz, os primeiros animais, que são as primeiras crias, os primogênitos, no caso, os primeiros animais, o dízimo, mais 10%, a didracma, uma oferta anual dada em dinheiro, igualmente para todos. Jesus também deu esta oferta. As primícias eram os primeiros e os melhores frutos da terra. Os primogênitos eram os primeiros que nasciam tanto dos animais quanto das pessoas do sexo masculino, porque ofereceu o sacrifício. Os primogênitos das pessoas eram resgatados oferecendo o animal em seu lugar, como no caso de Jesus. O dízimo incluía 10% de toda a colheita e da produção dos animais. Uma parte desta era dada aos pobres. Por exemplo, as sinagogas era onde funcionava aquilo que hoje a gente chama assistência social. Total, somando todos os impostos, 46% pago aos romanos, mais 14% pagos ao templo, dá um total de 60% de toda a produção, ficando menos da metade para aquele que produziu o seu produto. Imagine. A cobrança dos impostos para os romanos se fazia através de funcionários judeus chamados cobradores de impostos. Assim como foi o caso de Mateus ou Levi, muitos cobradores de impostos mal conseguiam viver, pois os romanos forçavam a recolher dos seus irmãos pobres o imposto que muitos não tinham condições de pagar. Sem falar que, dependendo do cobrador, como ele não tinha um salário estipulado, ainda acrescentava sobre aquele imposto. O cobrador. Ao contrário, os chefes dos cobradores de impostos, chamados publicanos, uma coisa eram os que ficavam lá, outra coisa é o chefe deles, né? Ficavam com comissões, muitas vezes mais do que deviam. Os roubos eram frequentes, principalmente nos altos escalões, assim como foi no caso de Zaqueu, que diante de Jesus declarou: vou devolver 4 vezes mais o dinheiro que roubei.
Isso significa o tamanho da liberdade que ele tinha para explorar, para roubar. Terras, homens sentados. Assim, tendo que pagar tantos impostos, os trabalhadores da época viviam na miséria. E quem não pudesse pagar os impostos, tinham que entregar suas terras. Uns iam possuindo muitas terras, enquanto os outros iam empobrecendo. Isso entrava em choque com a religião do povo judeu. Imagina, o Evangelho de Mateus vai colocar várias parábolas de pessoas que Jesus sai à procura para trabalhar, de vinhateiros, e que estão lá o dia todo porque ninguém os contratou. E a situação ainda era de exploração quando era contratado. Mapa escrita. Quando os judeus tomaram a Palestina, a terra prometida, eles a dividiram em 12 tribos. As tribos com número maior de família ficaram com a área maior. Por isso a terra era considerada santa. Ela pertence a Deus e foi prometida a Abraão, pai do povo de Deus, e a seus descendentes. A posse da terra era comunitária. Então nós temos ali, cada nome que tem ali representa também um nome de uma tribo que, na verdade, era o nome de um dos filhos de Jacó. Os romanos não pensavam assim. O dono das terras do mundo todo era o imperador romano, César. Ele concedia as terras a quem bem entendesse. Podia até mudar o nome da cidade, colocar o nome dele, dos filhos de algum general. Na Galiléia, onde Jesus morava, os romanos tinham as melhores terras para a produção do trigo. Significa, se eles são donos das terras, então como é que vai produzir? Seja o alimento, seja os animais, seja da agricultura, seja da pecuária, porque ali também vão nascer grandes fazendeiros de onde os sacrifícios vão ser comprados para ser sacrificado no templo. Os pequenos proprietários perdiam as suas terras, iam trabalhar como diaristas nas grandes fazendas ou pedir esmola nas cidades. A parábola dos trabalhadores da vinha mostra bem a situação. Trabalhadores à espera de serem contratados. Outra situação do pastor, gente sentada. A situação de miséria dos camponeses atingiam outros trabalhadores, os pescadores, os artesãos, os pequenos comerciantes das aldeias, e os pastores não tinham terra própria, mas que invadiam as terras para dar pasto às ovelhas. Como os cobradores de impostos eram odiados, também os pastores não eram bem vistos, porque eram nômades, tinham que levar o rebanho para um lado, para o outro, às vezes o rebanho invadia outras terras, e isso dava muito conflito. A miséria ia do campo para a cidade. Ali havia organizações públicas para assistir os pobres. No templo, eles recebiam uma cesta de alimento por semana, e nas grandes festas em Jerusalém, dava-se sopa aos pobres peregrinos. A massa que vivia na miséria era apelidada pelos grandes de povo da terra, ou Zé Povinho. Palácio, outros tiravam vantagem dessa situação e se enriqueciam cada vez mais, como se aqui o palácio do rei, assim como os grandes comerciantes, os fazendeiros e os chefes dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram pobres, mas o chefe deles, que era quem tirava a comissão, claro que ia enricar desse jeito. Frente a esta miséria, a exploração, algumas pessoas se ajuntavam em grupos e se espalhavam principalmente pelas estradas para roubar os comerciantes, provocando muitas vezes saques a palácios ou assaltos a viajantes, como exemplo contado na parábola do bom samaritano. Gente, essa realidade lá não é diferente da nossa. Aqui também a gente sabe quantas revoltas
aconteceu no nosso país. Hoje eu me lembrava, por exemplo, do famoso livro do Jorge Amado, Cavaleiro da Esperança, que vai contar a história da coluna Preste, que passou aqui na nossa região sul do Maranhão, passou em Balsas, passou em Pastos Bons, e outros revoltosos, que não deixa de ser uma maneira de se rebelar contra um sistema que oprime. Aos olhos de alguns são bandidos, porque a forma não é talvez aplaudida, mas causa indignação um sistema que só oprime o seu povo. Outros, vendo a situação de opressão gerada pelos romanos, se juntavam em grupos organizados. Uma revolta chefiada por Judas, o galileu, na cidade de Séforis, próximo de Nazaré, se deu contra o recenseamento organizado por César Augusto, imperador de Roma, para saber quem devia pagar o imposto a Roma. Mas a repressão dos romanos era terrível. Então, sempre que um líder, por exemplo, Barrabás está lá, certamente Barrabás liderou um grupo também que se rebelou contra o Império Romano. José e Maria. Foi nesta festa que José e Maria, grávida, tiveram que deixar sua terra natal, Nazaré, para ir se registrarem em Jerusalém, perto da capital. Jerusalém, porque eram descendentes de Davi. Era uma viagem de mais ou menos 130 quilômetros, da Galiléia até chegar ao sul, onde estava a capital. Foi neste clima de inquietação social que Jesus nasceu em Belém. Mais tarde, Jesus critica duramente a situação de miséria em que vive o povo, da mesma forma que Moisés se dignou quando tomou conhecimento da escravidão que estava no Egito e percebeu que aquele povo era o seu povo. Na parábola do Lázaro, pobre e do rico, comilão, isto é bem claro. Os pobres viviam das migalhas que caíam da mesa dos ricos, sendo que pobres e ricos eram filhos do mesmo pai Abraão e deviam viver igualmente. Veja a capacidade de interpretação do autor bíblico. Na Palestina, havia dois tipos de servos. O escravo judeu, que após 6 anos de trabalho, a lei judaica escrita na Bíblia lhe garantia a liberdade. Tinha também o escravo de origem estrangeira, que era escravo a vida inteira. Um judeu se tornava escravo ou servo de um senhor para conseguir pagar sua dívida contraída ou de furto que fez, não tendo como restituí-lo. A maioria trabalhava no campo, mas eram bem tratados. A lei judaica proibia a venda de escravos judeus a estrangeiros, mas uma coisa é a lei no sentido religioso, mas o imperador não é religioso, ele é pagão, né? A lei judaica proibia, mas o rei Herodes, para acabar com a marginalização na Palestina, vendia os ladrões judeus também para os estrangeiros. O escravo estrangeiro, com todos os seus filhos, era propriedade total do seu senhor. Não podia possuir bem algum. Como qualquer objeto, podia ser vendido, dados como herança. Eram entregues sem apelação e a toda sorte de maus tratos, castigos. As escravas mulheres eram submetidas aos desejos sexuais de seus patrões. Para o judeu, ser chamado de escravo ou servo era uma das piores injúrias. Assim se compreende a revolta dos judeus contra Jesus quando os chamou de escravos ou servos. E aqui a gente tem a famosa pirâmide, é igual a de hoje. Lá em cima a gente tem ricos e poderosos, que hoje no mundo representa 5%, mais ou menos os ricos, que a gente chamou de classe média, e os pobres. Esta é a pirâmide social do tempo de Jesus. Em cima tinha os ricos poderosos, no meio tinha os mais ou menos ricos, mais embaixo, bem largona, em número bem maior, tinha os pobres trabalhadores. E lá
embaixo tinha os excluídos. Sumos sacerdotes também estavam lá em cima, chefe de sacerdotes, rei, família, grandes fazendeiros, grandes comerciantes. Esses aqui é a pirâmide só na escala de ricos. Lá em cima estão os sumos sacerdotes, chefe de sacerdote, rei, famílias, grandes fazendeiros e grandes comerciantes. O mais ou menos rico, quem era? Pequenos comerciantes, pequenos proprietários, funcionários da corte, do templo, levitas, cantores, chefe dos publicanos e artesãos, proprietários de oficinas. Os pobres, os trabalhadores. Trabalhadores da corte, do templo, levitas, quer dizer, havia levitas com terra, mas havia levitas também escravos. Guardas, sacerdotes, pobres vindo do campo, pescadores, trabalhadores diaristas, trabalhadores do comércio, pequenos artesãos, cobradores de impostos. Os excluídos, esses, imagine, mulheres, crianças, samaritanos por uma questão cultural, mendigos, escravos, judeus, estrangeiros, doentes, possessos. Quem era considerado possessos? Para a gente não pensar que era espírito, aquela coisa como alguns gostam de dizer. Não, possessos eram pessoas que tinham deficiências psicológicas, ou então transtorno psicológico, leprosos, cegos, paralíticos, coxos, etc. Assim, a gente conclui hoje o nosso estudo. A gente agradece quem esteve aí presente, quem nos acompanhou. 45 minutos de palestra, de encontro. Você pode assistir novamente com mais calma, anotar, e que tenha sido uma contribuição aí na sua bagagem bíblica. Vale a pena conhecer a realidade para que você possa fazer uma interpretação correta do texto bíblico. Deus nos abençoe, nos dê uma noite santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra cheia de luz, eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia